Bom, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento epistolar, por isso é um documento carta, tem a grafia do português do século XVI, embora alguns críticos, ao fazer o estudo da linguagem de forma mais precisa, percebam um cuidado numa forma de escrever que já está mais próxima de eras modernas do que de eras arcaicas. Também isso é considerado pelo fato de ser o escrivão um homem letrado e que tinha um zelo verdadeiro pela língua. Agora, o vocabulário de Caminha na carta é o vocabulário da época. Então, se nós pensarmos em vocabulário e em estrutura frasal, nós vamos considerar que aproveitamos hoje mais do vocabulário e menos da estrutura morfossintática no português moderno, pelo fato de haver ainda uma inversão muito grande na construção do texto, assim como uma uma escrita corrida sem, às vezes, a separação entre palavras como hoje nós fazemos. Muitas vezes o artigo definido, que hoje nós separamos claramente, aparece colado na palavra. Então, para que se tenha intimidade com esse tipo de construção, é preciso que nós vejamos isso repetidas vezes para poder perceber que faz parte do estilo da época, não necessariamente do escritor, mas era também um estilo usado na época, que nós vamos encontrar isso em outros documentos que depois foram transcritos. Também uma marca interessante é a não separação por hífen dos pronomes átonos. Por exemplo, nós vamos encontrar estruturas como vamos-nos, todo numa estrutura só, e vamos encontrar todo-los, toda-las, como se fosse uma palavra só. Com relação ao vocabulário, nós vamos entender que há uma forma de dizer muito peculiar na carta de Pero Vaz, por uma razão que nós podemos considerar simples. É um documento que retrata, que escreve, que descreve a descoberta de um mundo novo. Eles saem para as grandes descobertas. Então, precisavam dar nomes às coisas. E esses nomes, muitas vezes, ainda não existiam no português clássico ou no português ibérico. Vários exemplos. Um deles é o próprio achamento. Pronto. O achamento do Brasil, nós encontramos já aqui na Carta de Caminha, logo no início, a expressão achamento. Agora, o vocabulário, quer dizer, a explicação para esse significado é que, de fato, a armada dirigida por Pedro Álvares Cabral tinha saído para grandes navegações e iria chegar até as Índias. Então, eles passaram por lugares no Oceano Atlântico, até cruzar outros mares, né? Eles passaram por diversos lugares, uma vez que saíram de Belém, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500. Então, encontrar aquele monte, como é descrito na carta inicialmente, o que eles chamaram de Pascoal, por ser a época de Páscoa, foi verdadeiramente achar uma terra e não descobrir uma terra. Portanto, achamento é um vocábulo muito marcante. E também é muito curioso, está na carta, nós observarmos os nomes
que foram atribuídos e dados ao Brasil, antes de Brasil, né? Nós sabemos aí que o primeiro nome que Cabral deu foi Terra de Veracruz. Esse foi o que está na carta que Caminha transcreve, é que Terra de Veracruz foi como Cabral se referiu. Depois, o nome foi mudado para Terra de Santa Cruz, né? Na verdade, quando eles perceberam que se tratava de uma grande extensão de terra, ela deixa de ser ilha de Vera Cruz, ou da Cruz Verdadeira, que eles puseram em frente ao monte, quando aportaram, né? E passa a ser, então, terra por ser de uma grande extensão. O que chama mais atenção dos alunos agora eu vou falar de descoberta. Eles descobrem o Brasil, né? Porque não é comum que a carta seja discutida em qualquer classe. Então, depois dessa, ou melhor dizendo, paralelamente a essa descoberta do conteúdo da carta real e escrita por alguém que esteve aqui, não é uma carta de ficção, até hoje ninguém diz que isso é ficção, que seja só uma obra literária. Caminha demora para entrar, por exemplo, com as metáforas. Ele procura descrever o que ele está vendo, é um retrato falado que ele faz do Brasil. Então, depois que descobrem isso, ou como eu disse, paralelamente, os alunos têm que compreender a estrutura frasal, têm de compreender o vocabulário e têm que descobrir a morfologia, porque a forma como as palavras se estruturavam naquela época, muitas passaram por evoluções, que são evoluções que eles descobrem. Posso dar um exemplo curioso para uma palavra com... É assim, na carta, quando Caminha descobre os homens índios, ele faz uma descrição precisa de como eles se apresentavam, sempre chamando atenção para as vergonhas desnudas. Era essa a forma. Mas quando ele descobre as mulheres índias, ele fica verdadeiramente encantado com a beleza das mulheres índias no todo, não é? No todo. Então, ele tem uma parte que eu gostaria até de ler aqui. Ele diz assim: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. O interessante é observar a expressão saradinhas, que nos leva à extensão lexical, à extensão semântica, de no século XVI, saradinhas, que era utilizado com um sentido que nós estamos vendo aqui positivo, e hoje, praticamente, quando se diz que um jovem ou uma jovem é sarado ou saradinha, está praticamente no mesmo espaço semântico. Saradinha é uma forma derivada de sarar, do verbo sarar, que naturalmente vem de san, antes de san, que é saúde, não é? E que chega numa forma que para nós com o mesmo significado, quer dizer, estar sarado é estar com saúde, é estar são, não é? É um português que nós podemos dizer legível, que dá muito, evidentemente que para ler o facsímile precisa ser um especialista em linguística, em paleografia e ter intimidade com esse tipo de escrita. É uma escrita cursiva, mas é uma escrita cursiva
que é muito manuscrita e, portanto, muito unida, letra e palavra, e há muita abreviação, o que se chama de abreviaturas próprias desse documento. Então eles abreviavam sem muito rigor. Então a forma de abreviar poderia ser com uma letra lá em cima, e no documento você tem que ver, por exemplo, galinha aparece G e o A sobreposto. Então só pela leitura de iniciados é possível descobrir que aquilo ali, ele está falando, a palavra que está ali é galinha, certo? Há outras vezes que eles simplesmente utilizam um traço, que, por exemplo, qual? Não é? Eles usam um traço, um traço reto. O que nós fazemos, digamos, hoje nós fazemos, sempre que possível nós fazemos abreviações, porque criar abreviatura é outro setor, mas nós fazemos as abreviações nas nossas escritas, porque nós sabemos o que nós estamos querendo dizer. E essas abreviações é que vêm, muitas vezes aparecem também no texto da internet, né? Na conversa pela internet, quando aparece lá um você, quando aparece uma com um tio, né? E eu muitas vezes me divirto olhando essa escrita dos jovens e não jovens, enfim, pela internet, e-mails, em que a gente vê formas abreviadas arcaicas e que estão ali presentes, entendeu? Então isso vem muito assim também de uma forma, por exemplo, de como é que eu posso, essa palavra pode ser representada sem perder o significado, por exemplo, qualquer, fica muito fácil botar QQL, entendeu? Para qualquer. Você fica muito fácil colocar VC e não se perde o sentido aí. Para animar o nosso público leitor, que pegue a carta de caminha agora e que tenha dificuldade de compreender algum item lexical, ou seja, alguma palavra, ele vai ao AIS. Ele traz e dentro de cada verbete, sempre que possível e necessário, a parte etimológica. Tem muita gente estudando o português na sua extensão histórica, porque é impossível conhecer a época atual sem olhar, sem conhecer o passado. Nós temos que estar sempre, como eu digo para meus alunos, nós estamos aqui, vamos lá, de lá nós voltamos para cá. Assim nós vamos compreender não só a história da língua, mas a história econômica, a história política, a geografia do mundo. Por que nós ainda temos pessoas que falam tais línguas e não aquelas? Quando é que um país decide de ter uma língua como língua oficial e não outra? Por que o português é uma língua que está em 4 continentes? E por que, mesmo estando em 4 continentes, ainda não há uma partida para se descobrir como levar a língua portuguesa em outros lugares, por mares da gente nunca navegados, hein? Estão os livros para ajudar e também a própria língua, o uso atual da língua, porque não tem nada mais interessante do que nós verificarmos como é a flexibilidade na linguagem, mesmo sem esse conhecimento, digamos, livresco do passado, ele está na nossa mente o tempo inteiro.